Vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que ministre com poder, com autoridade sobre a nossa vida. Espírito Santo, te agradeço por esta manhã, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, ministra com poder, com autoridade, com unção renovadora, e que nós possamos ser impactados pelo teu mover, como homens cristãos, na responsabilidade que o Senhor tem nos dado. Eu invoco a tua bênção, invoco o teu falar, o teu agir, o teu soprar. Ministra com poder, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor, por um acaso tem o controle aí? Não, se não tiver, eu vou falando para mudar, é que senão eu mesmo iria. Mas pode pôr o primeiro slide. O próximo. O homem cristão e o casamento. Coloquei essa foto aí porque casamento é mais ou menos desse jeito aí, não é? O cara tem alguns loucos para entrar e outros loucos para sair, né? Outros loucos para sair. E aí a gente tem ouvido as mais diversas afirmativas a respeito do casamento. Próximo slide, por favor. Aqui vai ser meio rapidinho, viu, pastor? Isso. Olha só, dados do Colégio Notarial do Brasil, CNB, revelam que foram registrados 80.573 divórcios no ano de 2021. O maior número desde 2007. A pesquisa feita pela entidade... Está falhando? Representa, a pesquisa feita pela entidade, que representa 8.580 cartórios de notas do Brasil, apresenta um aumento de 40% em relação ao levantamento feito em 2020. Esse dado aí é um dado recente, do número de divórcios que tem acontecido, um aumento expressivo na nossa realidade. Pode pôr o próximo slide, pastor. Então a pergunta aqui é: por que você se casou? Ou se houvesse, né, alguém solteiro aqui, por que você pretende se casar? Esse casamento é um negócio que quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar. Por que você se casou? O que você imaginava quando você se casou? Eu vou dar 2 minutinhos para você confabular de 2 em 2 aí. Por que você se casou? O que você esperava desse casamento? Conversa aí com a pessoa que está do seu lado. Por que você se casou? O que você esperava? Qual o propósito do casamento? Eu imagino que saíram aí as mais diversas histórias, não é? Cada um quer contar um pouquinho aí da sua história, como que foi e o que esperava do casamento. Bem, para vocês terem uma ideia daquela estatística que nós vimos ali, os homens estão bons de papo hoje aí, ó. Me surpreenderam, gente. Normalmente, quando você dá a oportunidade, as mulheres que prolongam no papo. A gente vai ter que fazer igual criança, né? Água na chaleira. Bom, mas daquela estatística que eu apresentei ali, 58% dos divórcios foram antes de 5 anos de casamento. Ou seja, as pessoas não estão casando com aquela perspectiva de até que a morte os separe. E aí a gente tem ouvido assim, sempre tem uma piadinha com respeito a casamento, né? Dizem que casamento é igual água em uma piscina gelada, né? O primeiro idiota que pula fica fingindo que a água está boa. Ou então, pode pôr aí, pastor, essa é a próxima. Daí depois eu quero outro slide aí. Isso, ó. Casamento é igual uma piscina gelada. O primeiro idiota que pula fica fingindo que a água está boa. O próximo.
casamento, esse daí tem um outro que acho que é game over, né? Mas é esse mesmo, eu estou me confundindo aqui porque eu estou só com a pauta e não com os slides. Presta atenção, o que significa game over? Fim do jogo. Às vezes você vê aquelas camisetas assim, com essa foto aí, né? Game over. E como que as pessoas vão para o casamento? É só você observar o coraçãozinho ali que você sabe como que vão para o casamento, né? A mulher cheia de sonhos, construindo castelo de areia, e o homem só pensa em sexo. É isso que ele está pensando no casamento, se satisfazer. A mulher, imagina, quando vai fazer a cerimônia de casamento, eu atendo lá os noivos, né, que a gente vai celebrar, a mulher sonha com a decoração, como vai ser o vestido dela, as músicas, e o noivo fica quieto lá do lado, né? Muito esporadicamente ele dá um palpite dele, porque assim, é só observar onde está o coração, você sabe como que vê o casamento. O próximo slide. Às vezes, eu já fiz casamento que escreveram assim na sola do sapato, aí quando você pede para ajoelhar para dar a bênção, né, tá lá uma mensagem, e aí, me socorra, né? Parece que casamento é visto como um problema. Me ajude aqui, né? Alguém me socorre, alguém me livra desse momento. E quando vai jogar o buquê na festa do casamento, como que são as mulheres? Põe aí, pastor, o próximo. As mulheres quase se matam para pegar o buquê, né? Porque a tradição aí diz que quem pega o buquê primeiro é a primeira que casa, não é? Então brigam aí, tem umas que quase passa rasteira na outra para pegar o buquê. E homem, gente, se fosse fazer esse momento do buquê, como que seriam os homens? Próximo slide. Isso aí, ó. Quer ver? Vai sair aí. Olha lá como que os homens fazem. Sai todo mundo correndo para não pegar o buquê. Bem, pode parecer brincadeira, mas esses dias eu estava conversando com uma psicóloga lá da igreja, que nos ajuda nos atendimentos, né, nas crises das pessoas. E aí aquela história que a gente ouviu algumas vezes, toda brincadeira tem um fundo de verdade? Ela falou, tem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu acho que essas fotos aqui, elas ilustram um pouquinho como que o homem vê casamento, não vê como responsabilidade. Lembre-se que ontem eu citei, quando que um homem se torna homem? Quando ele obedece a Deus, quando ele assume a responsabilidade de obediência a Deus, depois responsabilidade com esposa e filhos, e responsabilidade com o trabalho. Se você vir um homem com essas três responsabilidades, você vai ver aquilo que os antigos diziam, é um homem feito. E é preciso coragem, pois, e ser homem. Será que você pode repetir isso comigo mais uma vez? Coragem, pois, e ser homem. De novo, coragem, pois, e ser homem. Eu disse ontem que nós estamos vivendo uma geração de homens que tem dificuldade de assumir responsabilidade, tem vivido como meninos, mas chega um momento que a gente precisa deixar as coisas próprias de menino. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então não dá mais para brincar, é responsabilidade, já passou essa fase. E como eu disse a vocês, nós estamos vivendo uma geração de meninos adultos, porque não querem responsabilidade. Então o que é hombridade, gente? A próxima frase é do Edwin Cole. Vamos ler todos juntos? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Ontem a Luciana, falando sobre a submissão das mulheres, ela falou de algo, ó. Você, mulher, deve ser submissa como a Cristo. Presta atenção, Cristo, ele teria algumas atitudes que eu e você temos com a nossa esposa? Senão a gente precisa mudar. Como que Cristo seria se ele estivesse no nosso lugar? Ele teria o vocabulário que eu tenho?
os pensamentos que eu tenho orado para Deus me dar a mente de Cristo. Porque, irmãos e irmãs, talvez se você olhar para o meu cotidiano, para a minha vida, você não vai ver muitas atitudes pecaminosas, mas Deus conhece a minha mente. E a mente do homem é uma mente marcada por muitas fantasias. Tudo começa na mente. E às vezes a gente consegue até apresentar uma fachada, mas a mente é algo terrível. Senhor, me dá a mente de Cristo, me ajuda a pensar como Cristo pensaria. Isso é algo que tem que fazer parte da nossa vida, porque se hombridade e ser semelhantes a Cristo são sinônimos, nós precisamos mudar. Cristo educaria os nossos filhos como nós temos educado? Deus corrige e Ele ama. Então são duas coisas que têm que andar juntas. Eu tenho aprendido que amor e firmeza são duas coisas que caminham juntas. Então, se o pai ele precisa ter atitudes amorosas com a mãe, com os filhos, também precisa ter firmeza. E observe que tem um princípio espiritual. Observe quando a sua mulher estiver disciplinando, orientando os seus filhos, como eles às vezes ficam discutindo com ela. Se você chega e fala, chega, normalmente para. Tem uma autoridade espiritual sobre o homem como cabeça, e nós precisamos exercer. Não, com a sua mãe você não vai falar desse jeito não, pede perdão para ela lá, vai lá se acertar. E às vezes a gente, para passar por bonzinho, a gente chega e começa a proteger. Está errado, porque prioridade é a esposa. Nós precisamos proteger a nossa esposa. E muitos homens aí querem fazer média com os filhos. É o casal em unidade que direciona os filhos. Então, a gente tem visto assim uma imagem distorcida. E essa casa que é fortalecida na rocha que é Cristo, ela vence as tempestades. Mateus 7, 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que rocha que é essa? Cristo. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi construída na rocha. Qual é o princípio então que tem que reger o meu relacionamento familiar, o seu relacionamento familiar, como homens de Deus aqui? Cristo. Cristo é o nosso modelo. Agora preste atenção, irmãos e irmãs, eu falei sobre isso ontem e eu volto a falar hoje. Por quê que eu estou falando isso? Nós aprendemos pela repetição. É assim que a gente memoriza. Então, cada vez mais nós temos que aprender que nós, ouvindo pela repetição, a gente vai incorporando esses ensinos. E nós estamos vivendo uma geração de homens que têm sido omissos na responsabilidade espiritual do lar. Só que nós, como homens cristãos, nós não podemos ir nessa onda. Nós fomos chamados para ir na contramão do sistema. Nós temos oferecido lá na igreja cursos para mulheres e cursos para homens. Nós tivemos no semestre passado 13 turmas do curso Mulher Única, ministrando para as mulheres. Tivemos 6 para homens. Olha a inversão. Os homens buscam menos, e foi assim um desafio. Esse semestre, o que nós fizemos? Levamos pessoal da Universidade da Família, pegamos 22 homens, pastores, presbíteros, fizemos um treinamento, e nós estamos iniciando turmas de um curso chamado Homens Fortes em Tempos Difíceis. Então fizemos um treinamento intensivo, porque nós temos que ser maiores do que o número de mulheres. Nós precisamos de homens que assumam a responsabilidade espiritual dentro da sua casa. Normalmente é a mulher que é envolvida na vida da igreja, o homem não. Mas nós precisamos inverter esse princípio. Por quê? Eu quero que seja projetado aí esse vídeo. Veja o vídeo que está aí.
Quer saber qual que é a importância do papel do homem na conversão da família? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. O Dr. Scott Hahn fez uma pesquisa com milhares de lares que ainda não têm a sua conversão na fé do cristianismo. E vejam só os dados que ele descobriu. Neste lar, quando uma criança, por iniciativa própria, tem a conversão, ela tem chances de 9% de converter toda a família. Quando a mulher é transformada e ela tem essa conversão, ela tem uma chance de 22% de converter toda a família. É um número ótimo já, não é? Pasmem e se preparem para ver esse próximo número que eu vou informar para vocês. Quando o homem se converte, 97% de chance de converter a família inteira. A salvação do nosso mundo passa pelo homem. Levante agora essa bunda do sofá, assuma essa sua missão, assuma esse compromisso e esteja você à frente da espiritualidade, da fé, da sua família. É você que vai pegar na mão da sua esposa e dos seus filhos e arrastar, levar eles. É isso aí, Deus, levar eles pra igreja. 97%. Você já pensou nisso? Tem ou não tem um princípio espiritual? A criança leva 9%. Se uma criança recebe a Jesus como Salvador, ele pode levar 9% delas, consegue levar a família. A mulher, 22%. O homem, 97%. Perceberam a responsabilidade que está sobre nós? Então o maior desafio da caminhada cristã pesa sobre o homem, e nós precisamos nos levantar e nos mobilizar. Nós estamos, pastor, fazendo um ministério lá chamado Confraria. A gente 2 vezes por mês, ou às vezes até menos, dependendo da agenda da igreja, a gente tem feito como um happy hour. Às 18h30 nós vamos e convidamos amigos. Sai do trabalho e vai na sexta-feira, e aí tem 2 cânticos de louvor, uma palavra como essa que eu estou ministrando para vocês, e após um momento de confraternização, espetinho e refrigerante. E a gente colocou lá mesa de pebolim, aqueles jogos eletrônicos, coisas assim para os homens, só homem. Nós temos reunido de 250 a 300 homens. Só que agora nós temos uma preocupação, discipular esses homens. Por isso que nós estamos pensando em cursos para homens, porque nós precisamos nos levantar e ir na contramão do sistema. Senão, irmãos e irmãs, nós vamos ser sufocados. Um monte de homem indo pelo caminho aí do LGBTQI+, e tantas letras que daqui a pouco a gente nem decora mais, porque tem falta de princípio de hombridade dentro de casa. Dia desses eu fui cortar o cabelo lá no irmão da igreja, ele trabalha num salão bem grande, tem várias pessoas. Eu vi um moço lá, homossexual, tatuado no braço dele: Mãe, amor eterno. Cadê o pai? Por que não tatuou pai, amor eterno? Eu não sei da história daquele moço, mas pela postura dele, pode ser que ele não teve referencial de hombridade. Para ele o referencial é a mãe. Inversão de papéis dentro dos lares. Então, irmãos e irmãs, a gente acha que ser homem é só ser durão, é só brigar. Às vezes ser homem também é ter atitudes afetivas, a nossa esposa e filhos se sentirem protegidos dentro de casa, e tudo aquilo que se levantar contra a nossa família, a gente se levantar em proteção. Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O que Cristo fez? Ele foi até a morte para que a igreja fosse encontrada sem ruga e sem mácula. Tem muito marido aí que quer a esposa sem ruga, né? Mas não se sacrifica nem um pouquinho por ela. Então, sem ruga e sem mácula. E sabe que se nós somos cristãos, tem algo que me chama a atenção. Não sei se você se lembra quais são os ofícios de Cristo. Quais são os ofícios de Cristo? Ele é profeta, sacerdote e rei. Se hombridade é ser semelhante a Cristo, os ofícios de Cristo precisam ser notados na nossa vida. O que um profeta faz? O profeta, ele leva Deus ao povo. No Novo Testamento, a profecia é a pregação da palavra.
O que um pastor faz para a igreja quando ele está pregando? Ele fala: olha, função profética é denunciar pecado e dar direcionamento para o povo. Então ele fala: olha, estamos falhando aqui, mas o caminho é esse. Isso é a função profética, é levar Deus ao povo. Nós, homens, somos responsáveis para levar Deus para o povo, lá da nossa casa, para a nossa família. Não terceirize, não mande para outro, não transfira para a igreja. Eu finalizei um curso recentemente, que eu escrevi na tese do final, sobre família, os desafios da família na contemporaneidade. E a gente tem percebido que muitas vezes tem havido essa terceirização. Tem um ministério que chama Pense Laranja, que ministra para crianças. Quando você tem a cor laranja, é uma mistura do vermelho com o amarelo, dá o laranja. É uma sinergia de duas cores. Uma igreja que iniciou querendo alcançar as famílias, eles perceberam que as crianças ficam muito pouco tempo no ambiente da igreja. Muito pouco tempo. Pense quanto tempo os seus filhos ficam no ambiente da igreja. Tem festa de aniversário, tem viagem, tem guarda compartilhada. Nem sempre os filhos estão todo final de semana no ambiente da igreja. Então não dá para esperar que a igreja traga essa transformação. Onde as crianças passam a maior parte do tempo? No ambiente familiar, é em casa. Então nós precisamos preparar a igreja para ministrar aos filhos lá, porque esse tempo aqui é muito pouco, embora importante, para gerar grandes transformações, porque o tempo é pouco aqui. Pode mostrar para os filhos a importância de congregar, da comunhão com os irmãos, de receber os ensinos e o direcionamento, mas esse final de semana que passa aqui, de alguma forma, é um treinamento para viver durante a semana. E nós, como pais, temos essa responsabilidade de buscar conhecimento, de como lidar com os nossos filhos, como direcioná-los no caminho do Senhor. Então, primeira função profética, levar Deus ao povo. Mas Cristo também é sacerdote. E o que o sacerdote faz? Ele leva o povo a Deus. Como tem sido a nossa vida de oração como homens aqui? Por quem você ora primeiro? Como que é a sua pauta de oração? Irmãos, eu tenho aprendido, e isso eu quero compartilhar com você, que todas as manhãs eu preciso ter o meu tempo de oração. Sabe por quê? Alguém aqui sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? Ninguém de nós sabemos. Então, se a gente não sabe, nós temos um Deus que é presciente e sabe, é de bom tom iniciar o dia invocando a benção dele. Senhor, hoje eu tenho decisões, protege a minha esposa, protege meus filhos, por onde forem, que a tua boa mão esteja sobre eles, traga livramento, traga o teu cuidado, traga a tua proteção, livra, Senhor, os meus filhos e a minha esposa das ameaças desse mundo. Ontem eu disse que eu tenho percebido que há muitos homens que nunca impuseram as mãos sobre a cabeça da sua mulher e oraram por ela. Às vezes reclama que está nervosa, está irritada, mas qual a causa? Que tal naquele momento que ela está irritada, nervosa, fala: vem cá, me abraça aqui forte. Às vezes eu faço isso com a minha esposa e com as minhas filhas, me abraça bem forte. Eu falo: me enforca na barriga, né? Me abraça bem forte, porque de alguma forma elas vão se sentir acolhidas, afagadas. O que a gente faz? A gente retruca às vezes no mesmo nível. Resolve, gente? Intensifica a crise. A Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Vai depender de mim, eu vou promover a paz. Senhor, me dá estratégia aqui, como eu lido com essa situação. A exemplo de vocês, eu também tenho situações que eu falo: Deus, e agora? Como que eu lido aqui? Às vezes eu recebo gente lá no gabinete pastoral que começa a me contar umas histórias que eu falo: meu Deus, Senhor, como que eu lido aqui? Eu fico em espírito de oração.
Tempos desses, irmãos, eu recebi um casal lá, que eu já havia ouvido falar sobre isso, mas me deparar com a situação é diferente. Esse casal, eles diziam que depois, ela relatava, que depois deles terem relação sexual, ele pedia para ela defecar no peito dele. Já pensou? Não pense você que é gente desinformada, não, que é gente sem recursos. Não é. Você vai olhar a história, frutos de referencial de pais não tiveram, família não tiveram, vai para o caminho da pornografia, e cada vez que é coisa nova, chega a esses extremos. Estamos acompanhando lá uma família recém-chegada à vida da igreja. Esse casal participava de swing, tinha uma filha de 17 anos, levaram a filha para participar de swing junto com eles. A menina engravidou do casal que saía com eles. Chegaram já na igreja com a bebê nascida. Agora a menina é maior de idade. E aí? Porque a vontade da gente é denunciar, mas é alguém que não conhece o Evangelho. E aí você tem que usar de misericórdia e trabalhar e restaurar esse padrão. Essa mulher um dia tinha saído com um outro cara, porque diz que o marido admira vê-la saindo com outro cara. Veio fazer um curso de mulheres na igreja e foi assim, foi parar lá. E sendo ministrada pela palavra, começou a confrontar. Ela chega e abre essa situação num grupo de 10 mulheres. O amante acabou de deixar aqui, eu vim do motel para o curso. Acho que segunda ou terceira aula do curso. Então muitas vezes nós temos nos deparado com coisas terríveis, e nós precisamos ir na contramão desse sistema. Porque um homem desse, que vai para um caminho desse, que sente prazer de ver a sua mulher com outro homem, é porque o Evangelho de Jesus não encontrou lugar no coração. Então, eu e você fomos chamados para levar a nossa família em oração a Deus, cuidar, interceder, para que o Senhor proteja a nossa casa. Muitas vezes coisas estão acontecendo porque nós estamos sendo omissos na nossa intercessão pela nossa família. Então, ofícios de Cristo, sacerdote, por fim, rei. O que o rei faz? O rei, tudo aquilo que é uma afronta para o reinado dele, ele mobiliza o seu exército contra o inimigo. A Bíblia diz que o exército do céu adora Jesus. A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores, que são enviados pelo Senhor a respeito daqueles que hão de herdar a vida eterna. E talvez diante de um mundo tão controverso e que tem ensinado tantas ideologias que contrariam a palavra de Deus, eu e você precisamos mobilizar o exército do Senhor. Deus, tenha misericórdia, envia os teus anjos para proteger as minhas filhas de um moço que queira se aproximar delas para abusar delas, para usar a elas. Livra das paixões da mocidade, Senhor, livra das drogas, livra daquela má amizade, Senhor. Salmo 127, na verdade 127, diz que 128, diz que como rebentos de oliveira são os nossos filhos ao redor da mesa. Nós precisamos resgatar isso em casa. Com o crescimento das cidades, mulher trabalhando fora e tal, ela almoça no trabalho dela, o marido no trabalho dele, os filhos às vezes na escola, porque hoje quase toda a escola tem, compromissos à tarde também. Nós estamos perdendo o relacionamento. Quando a gente almoça em casa, o marido chega, a mulher está finalizando o almoço, ele vai ajudar a finalizar o almoço, pede aos filhos para pôr a mesa. O que isso cria? Relacionamento. Senta à mesa, agradece o alimento, e a gente pode olhar olhos nos olhos. Por que você está triste hoje, filha? Está diferente hoje a coisa. O que está acontecendo? Porque, tem algo diferente. Eu sou de uma família de 4 irmãos, eu sou mais velho. Na minha casa,
sempre houve as refeições à mesa. Às vezes a gente implicava com o outro porque estava comendo de boca aberta, se chutava por baixo da mesa, implicava, né, ali, mas terminava todo mundo rindo. Mesa é lugar de conserto. Nós precisamos resgatar isso. É mais fácil comer fora, é mais fácil comprar a comida pronta, mas de alguma forma os relacionamentos vão morrendo. Hoje nós estamos vivendo a geração dos filhos do quarto, que ficam trancados lá e a gente não se conhece dentro da mesma casa. Na minha casa eu fiz uma opção de não ter televisão nos quartos. É uma opção que eu fiz, porque fica entretido na televisão, isso dificulta o relacionamento de marido e mulher, isso dificulta o que você está vendo. Os filhos estão lá, você não sabe o que estão vendo. Então nós precisamos nos atentar, né? Vigiar, porque o mundo hoje tem conspirado contra os nossos filhos. Então lembre-se disso. Bem, como nós temos lidado com a nossa mulher, com honra, com respeito, com cuidado? Quantos homens nunca fizeram um chazinho para a mulher no dia que ela está mal? Levaram um remédio. Não cuidam da mulher. Por que Deus tirou da costela? Para proteger, defender. E sabe que hoje a falta de honra, ela tem se dado de muitas formas. O que eu e você andamos vendo aqui? Porque hoje é fácil, né? Qualquer lugar é possível você conectar. Na minha infância, uma pessoa que queria ver pornografia tinha que queimar a cara, ir lá na banca e comprar uma revista. Ou via com os amigos, né? Hoje não, em qualquer lugar as pessoas têm acesso. E aí a gente tem visto um caminho terrível, que é o caminho do adultério, de muitas formas. E aí vai chegar a vias de fato mesmo. Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Fidelidade. Eu queria, pastor, que o pastor pusesse a foto da minha família. Vocês já viram ontem, mas essa é a minha família. Gente, eu sou casado, eu tenho uma esposa, tenho 3 filhas. Eu posso adulterar? Eu até posso, só não devo. Sabe por quê? Um adultério meu hoje não compromete só a mim. Primeiro, eu vou entristecer o meu Deus. Segundo, uma esposa de um marido adúltero, ela se sente envergonhada, humilhada, rejeitada, inferiorizada. Então, eu vou desonrar minha mulher. Primeiro eu desonro a Deus, segundo a minha mulher. E como são os filhos de homens adúlteros? Também se envergonham. Se tem algo que é triste para os filhos, é saber que o pai é adúltero. É terrível. Então, um adultério meu compromete as minhas filhas, elas vão se envergonhar, elas vão se entristecer. Terceiro, eu não estimulo isso, irmãos e irmãs. Eu tenho sempre dito que eu não sou perfeito. Vocês ouviram isso? Ontem eu falei, olha, não somos exemplo. O Evangelho tem nos tratado, nos direcionado, e o nosso referencial é Cristo. Mas mesmo dizendo isso, eu tenho uma igreja que muitas pessoas acham que podem acender vela no meu pé, se inclinar e adorar, mesmo a gente alertando. Uma queda minha não cai só eu, vem gente atrás. Você já ouviu história de, às vezes, líderes que caíram em adultério, do reflexo na igreja? Não tem jeito. Um adultério seu não reflete mais
Só você. As pessoas, quando você diz que é um homem cristão, elas esperam de mim e de você uma postura diferente. Elas esperam. Porque várias vezes a gente já ouviu assim, e diz que é crente, não é verdade? E diz que é crente. Então nós fomos chamados para refletir qual luzeiros no meio de uma geração que é pervertida e corrupta. Preste atenção nessa estatística aqui, ó, a pornografia, uma pesquisa de 2018, portanto, uma pesquisa de antes da pandemia, viu gente? Porque a pandemia acelerou isso aqui. 22 milhões de brasileiros assumiram que consomem pornografia. 22 milhões de brasileiros. 76% são homens. E 69% deles casados. Ou seja, os casados que têm esposa são os que mais consumiram pornografia. Que talvez seria de esperar isso de um solteiro, porque não tem uma esposa, enfim. Mas a pesquisa aponta os casados. E sabe que isso aqui é terrível, porque a pornografia tem sido a maior causa de banalização nos relacionamentos. Porque o cara que vai para a pornografia, sempre ele quer mais. Eu me lembro de ter atendido um homem no gabinete pastoral, que ele falou assim: ó, pastor, seguinte, o que me trouxe aqui hoje é o seguinte, eu já saí com uma morena, com uma loira, com uma japonesa, com a menor de idade, com a casada, com a divorciada, e agora, pastor, eu estou sentindo vontade de ir para o outro lado. Percebe a bola de neve que é a pornografia? Cada vez mais. Porque o inimigo, ele quer fazer isso mesmo, né? E tem gente que acha, esses dias eu atendi um homem, que ele falou assim: ah, mas eu acho que é de Deus eu estar com essa amante, porque eu estou me sentindo bem. Já pensou? O fato de sentir prazer não significa que é de Deus, porque Deus nos fez para sentir prazer. A questão é como nós estamos vivendo. E aí, irmãos e irmãs, vale a pena nós, irmãos e irmãs, não, irmãos, acho que não tem ninguém disfarçado aqui, a força do hábito. Ninguém aqui está livre de ser tentado. A questão não é a tentação, a questão é cair em tentação. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios capítulo 7. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí. Porque o relacionamento sexual de um homem e de uma mulher que são casados deve ser intenso, deve ser desfrutado, porque carro abastecido não precisa de combustível. E aí tem pessoas que têm mantido o distanciamento gravíssimo. Essa semana, quinta-feira, eu atendi um homem que ele disse que faz 120 dias que ele não tem relação sexual com a sua mulher. Ele está contando. Mas eu atendi um caso, no meu tempo de ministério, de um homem que por 4 anos não tinha relacionamento sexual com a esposa. O casamento acabou. 1 Coríntios 7, olha o que está escrito ali, né? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Presta atenção. O povo da igreja de Corinto escreve uma carta para o apóstolo Paulo, perguntando a ele sobre a postura diante do casamento. E aqui, toque, a palavra que foi traduzida toque, na língua grega, é uma figura de linguagem. É como se ele dissesse assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não pule a cerca, não adultere. Aí no versículo 2 ele diz: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Perceba que a Bíblia, ela sempre orienta uma esposa, e cada uma o seu próprio marido. E agora você vai ver o seguinte: homem e mulher têm papéis distintos, mas ambos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 13 ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido,
e também semelhantemente a esposa ao marido. Preste atenção, homens. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Há uma tendência de, no relacionamento sexual, o homem sempre chegar ao prazer primeiro. Há uma tendência, e a mulher fica vendo navios. Lembre-se disso. É uma via de mão dupla. O texto diz: o marido conceda à esposa, e a esposa ao marido o que é devido. O relacionamento sexual é para ser vivido de uma forma intensa entre os casados, visando prazer aos dois. E esse distanciamento é prejudicial. Por quê? Porque às vezes o marido fica tão afoito que ele quer chegar ao final rápido. Esse distanciamento pode causar ejaculação precoce, por exemplo. Então, lembre-se do que a Bíblia está dizendo. É uma via de mão dupla. É satisfação para ambos. Versículo 4: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Uma das primeiras áreas que o inimigo atinge para causar distanciamento no casamento é o relacionamento sexual. Você quer saber se claro que a gente não fica perguntando isso, né? Mas você quer saber se um casamento está bom? É só observar como está a rotina sexual desse casal. Porque, a meu ver, o relacionamento sexual é o renovo da aliança. Quando um casal consegue manter uma boa rotina, você vê que o relacionamento é mais harmonioso. Tanto que muitas vezes, quando você vê uma mulher solteirona, quantas vezes a gente já ouviu falar: isso precisa de marido, isso precisa casar. Porque de fato alivia o estresse para um casal que tem um bom relacionamento. Então o texto está dizendo: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Quando começa a haver um distanciamento, é um tal do marido entrar e fechar a porta do banheiro para tomar banho. Tinha intimidade, ficavam nus um perto do outro, mas começa a haver um distanciamento, porque o pecado separa. E aí a tendência é, quando há um distanciamento sexual, o cara vai para a masturbação, que é um prazer egoísta, satisfaz a ele. Lembre-se que o versículo anterior disse que deve proporcionar prazer para a mulher para o marido. Mas é muito comum. Eu tenho atendido casos de homens que estão se masturbando e daí vai havendo um distanciamento. Então, irmãos, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Agora veja: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Volto a dizer: carro abastecido não precisa de combustível. Então o distanciamento pode ser que o inimigo comece a armar cilada ali. Veja que o que Paulo está dizendo aqui, ele é tão claro, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez para vos dedicardes à oração e logo vos ajuntardes. É mais ou menos assim, vamos fazer o seguinte: nessa semana, o tempo que a gente iria usar para o relacionamento sexual, vamos investir em oração juntos? Ele diz: não por muito tempo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E no versículo 6 ele diz: isso eu digo como concessão, não é um mandamento. Quero que todos os homens, aí ele começa a falar de si mesmo, porque ele não era casado. Mas ele diz: olha, se for para viver abrasado, é melhor que se case. E nós nos casamos. Então nós temos uma responsabilidade aqui de ser o amante sexual da nossa esposa. Eu vou ser bem franca aqui com vocês. Às vezes a gente vê muita piadinha, mas a gente está vivendo uma época que muitas vezes
a gente vê homens com dificuldade de ereção. E aí fazem um monte de piadinha, como se fosse um problema precisar de um medicamento. Não, eu não preciso disso não. E se precisar? E daí? Qual o problema que há nisso? Então, se há alguém aqui que o distanciamento tem sido por uma dificuldade de ereção, procure um urologista. Ele vai te dar lá algum medicamento que vai te ajudar. E vai ser bênção. E viva de forma intensa com a sua esposa. Porque como favorece o relacionamento. E gente, eu não estou nem falando aqui, né? Ninguém aqui tem que ter como referencial essas pesquisas que estão aí. Porque nas pesquisas diz que em média as pessoas têm sexo 3 vezes por semana. Que bom se você conseguir ter todo dia, mas eu acho praticamente impossível no ritmo de vida que nós vivemos hoje. No início do meu ministério, eu atendia casais e às vezes as mulheres falavam assim: pastor, sabe por que a nossa briga? Eu não consigo ter o ritmo que o meu marido quer. Ele quer ter relação sexual todo dia. E aí eu não suporto. Hoje sabe o que eu ouço? Pastor, meu marido não me procura. Então nós vemos que tem alguns fatores aqui. A gente tem visto uma inversão de papéis, que as mulheres têm se tornado tão autoritárias às vezes, que têm castrado os maridos. E aí é porque nós perdemos o governo. É momento de resgatar. E talvez ter uma conversa franca. Sabe o que está acontecendo? Eu estou me sentindo castrado por essa atitude. Eu não tenho nem vontade de te procurar, mas nós precisamos nos consertar aqui. E outra coisa pode ser por causa da pornografia que é vista, da masturbação e de tantas outras coisas. Então, irmãos, nós precisamos vigiar, porque essa área aqui é uma área que tem destruído muitos relacionamentos. E parece que sexo é visto muitas vezes como algo sujo. Sexo é bênção, gente, sexo é vida. Então nós precisamos entender isso. A Bíblia é clara aqui que não pode privar, tem que viver de forma intensa. Acho que tem que ter, de vez em quando, um tempo para sair só marido e mulher. Porque às vezes os casais vivem tanto em função dos filhos que esquecem de si mesmos. Quantas vezes a gente viu aquela história, nossa, depois que os filhos casaram, que divorciaram, porque viveram só para os filhos e não para si. Os filhos vão passar pela nossa vida, e nós temos que levá-los a projetar a casa deles, a família deles. Nós vamos continuar sendo pais, vamos amar, vamos curtir os netos, vamos fazer parte da história deles, mas eles precisam ter a família deles. Então essa é uma área que tem pegado muito aqui, né? Que é a questão da sexualidade nos nossos dias. E por fim eu quero encerrar falando de uma situação que tem pegado bastante também. Não sei se você sabe, mas 80% dos divórcios que têm acontecido, a gente tem visto uma crise financeira em algum momento. A mulher, ela quer segurança, ela quer um homem que sabe administrar. A mulher, ela não quer tomar decisões, mas ela está tendo que tomar decisões. Bem, decide você, amor, decide você. A mulher quer que nós tomemos decisões. Eu sei que tem coisa que precisa da opinião dela, vai fazer um móvel, ela que vai usar mais aquilo. É bom, né, ter opinião, não dá para a gente ser individualista. Mas a mulher, ela quer um homem que direciona, que tome decisão. E a gente tem terceirizado uma responsabilidade nossa. Cuidado com a questão financeira. Dívida vira uma bola de neve. Se você tem dívida, comece a pagar. Inverta, tenha consciência de poupança, não de endividamento. Então primeiro ganha para depois gastar. Há pessoas, e gente, mais uma vez, não é carapuça, é a minha vivência, é aquilo que eu tenho visto. Tem homens que às vezes ele está com um carro 1.000 pago, o carro está bom, sabe o que ele faz? Terminou de pagar aquele, ele dá de entrada, compra um 1.6, 1.8, 2.0,
mas eu quero um ar com ar-condicionado, completo, porque o meu amigo tem. Se ele tem, por que eu não posso ter? Seu amigo não vai pagar suas dívidas. E você vai pagar no final, às vezes, 3 carros. Essa valorização de carro é coisa recente que parece que não vai se estabelecer. Carro deprecia. Então não vale a pena financiar. Ajunta dinheiro, tenha domínio próprio, trabalhe com poupança, planeje a vida. Quantas pessoas que chegam à velhice não planejaram a velhice, não recolheram INSS, não pensaram em como ia se sustentar. Nós temos que planejar, irmãos e irmãs. O tempo voa, passa. E aí? Como que vai ser quando chegar lá? Os nossos filhos. Eu fiz algo com as minhas filhas que tem sido bênção. Quando elas nasceram, eu fiz um plano de previdência privada. Comecei pagando R$50 por mês. Hoje eu pago 70 e poucos reais por mês. Mas todo mês, a mais velha está com 16, já tem um capital expressivo lá. Ano que vem começa a fase do vestibular. Como que nós vamos fazer? Presta vestibular num lugar, no outro, quer continuar estudando, tem material. Então aqueles que têm filhos pequenos aqui têm que pensar nisso. Porque às vezes R$50, R$70 por mês, você consegue tirar. Aquele montante de uma vez, você não consegue. Planeje. Viva com o que você ganha. Tem gente que tem gastado mais do que ganha. Então, eu tenho visto alguns extremos. Primeiro, gente que gasta o que não ganha. E tem outro extremo. Gente que não desfruta daquilo que Deus tem dado. Ambos estão em pecado. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ficar devendo nada para ninguém, exceto amor. Amor pode ficar devendo. Restante, não dá para ficar devendo. Tem que pagar as dívidas. Comece pagando as menores primeiro. Vai eliminando. Tem essa mentalidade, ao invés de... Porque olha os juros contra nós, gente. Você vai pagar financiamento, cartão de crédito, os juros são abusivos. Tenta ganhar com a aplicação. Como que é difícil. Você paga em torno de 15% aí no cartão de crédito por mês, mas você põe na poupança, não dá 1%. A nosso favor, os juros são terríveis. Contra nós, mais terríveis ainda. Mas ainda que seja pouquinho, está havendo um rendimento. Então, ao invés de colocar o dinheiro em sactel furado, planeje. Mas se Deus tem te dado, aprende a desfrutar. Viva a vida. Eu conheci um irmão, faleceu recentemente. Um homem com patrimônio, não consigo avaliar o patrimônio. Lutou uma vida inteira, trabalhou muito, comprou vários imóveis. O carro dele era um Golzinho antigo. Nada contra ter um Golzinho antigo, porque às vezes aquele é o melhor que alguém pode ter. Para aquele homem não, porque ele era um homem de um patrimônio enorme. Ele podia ter um carro melhor. Ele não desfrutou, não viajou. Descobriu um câncer. Em menos de 3 meses morreu. Um dia ele falou assim para mim: pastor, eu não deixo minha mulher ir no mercado não. Eu falei: por quê? Porque mulher é assim, pastor. Se tiver que comprar uma caixinha de leite condensado, ela vai e compra 3. Então eu peço para minha mulher fazer a lista do que ela precisa, e eu vou e eu compro exatamente o que está na lista. Eu entenderia isso se a gente está vivendo uma fase de escassez, se temos um propósito e precisamos economizar. Não para aquele homem que tinha um patrimônio enorme e já estava partindo para a velhice. Então percebe, quando eu me torno avarento desse jeito, eu não desfruto daquilo que Deus tem me dado. Ô gente, não tem caixão com gaveta. Nós não vamos levar para a eternidade. O que nós vamos levar para a eternidade é o que nós fizemos para Deus. É fruto do nosso relacionamento com Deus. Então, endividamento tem sido algo que tem destruído casamentos, algo terrível. E nós fomos chamados para ir
na contramão do sistema. Outra coisa, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Pode conversar com qualquer pessoa, faça essa experiência, que é fiel nos dízimos e nas ofertas. Sabe que você vai ver que essa pessoa tem um padrão de vida acima da média. Dízimos e ofertas não se trata de dinheiro, se trata de relacionamento com Deus. Porque se eu tenho um bom relacionamento com Deus, não é difícil ser fiel nos dízimos e nas ofertas. A minha fidelidade nos dízimos e nas ofertas reflete como está o meu relacionamento com Deus. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi, eu já era pastor ordenado. Lá em Malaquias, quando fala que nós devemos trazer os dízimos à casa do tesouro, pode ser que alguém aí na mente já venha assim, mas Malaquias foi escrito para os sacerdotes que estavam tirando dinheiro. Tá bom, é isso mesmo. Eles não estavam administrando de forma coerente. Só que Pedro diz que eu e você somos raça eleita, sacerdócio real. Hoje nós somos os sacerdotes. Então essa mensagem é para nós, sim, né? O que ele diz lá? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Parece até um cinismo, né? Oh Deus, mas no que eu estou te roubando? Ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Preste atenção, irmãos e irmãs, não é só nos dízimos. Dízimos e ofertas. Quanto que é o dízimo? A palavra já diz, uma dízima é a 10ª parte. Então, na 10ª parte e nas ofertas. Se eu falar para você, traga para mim, por favor, a Bíblia e o celular, é uma coisa só ou as duas? As duas. É uma aditiva, lembra de oração subordinada que a gente fazia na escola? É uma aditiva. As duas coisas, é uma adição. Então, dízimo é a contribuição mínima, mais ofertas. Tem gente que fala assim, eu não sou dizimista não, eu sou ofertante. Não tem jeito, gente, porque se a contribuição mínima é dízimo, e o que ultrapassa dízimo é oferta, só é ofertante quem entrega o dízimo. Dízimos mais ofertas, da nossa renda. Eu nasci e cresci em lar evangélico, então eu não me lembro de nenhum dinheiro que eu não tenha entregue o dízimo. Faz parte da minha história. As ofertas eu também entregava, mas eu não tinha o conceito. Porque assim, vamos trocar os bancos da igreja, a gente ajudava a comprar, cada família doava vai fazer uma reforma, sempre no momento que tinha uma oferta alçada, a gente participava, mas o conceito eu não tinha, de que nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, eu aprendi no meu orçamento, todo mês, eu entrego o dízimo e ofertas. Não estou aqui tocando trombeta, por favor, é algo que eu aprendi. Nós somos em 4 irmãos, eu e meu irmão caçula estamos no Senhor. Os do meio desviaram do caminho, não se casaram até hoje, envelheceram, não conquistaram nada. Vivendo do Evangelho, Deus tem nos dado a oportunidade de conquistas a mim e a minha esposa. Meu irmão caçula, a mesma coisa, a mesma história. É fácil cair do céu? Não, você tem que pedir a Deus sabedoria, direcionamento no dia a dia. Mas para mim, dízimos e ofertas, para mim faz parte do meu relacionamento. Sabe por quê? Deus, Ele poderia não devolver nada. O meu destino era o inferno, a perdição eterna. Só de ter sido salvo já seria motivo de, com tudo que Ele tem me dado, eu devolver para a adoração dEle. Mas Deus é tão Deus que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra e Ele nos abençoa. Observe, gente, o povo muçulmano, tudo que eles têm, eles investem para impor a fé deles. Você não quer a nossa fé, a gente te mata, a gente ataca as torres aqui, a gente destrói. Você não quer a nossa fé? Jesus pregou o amor.
mas nós deveríamos ter a mesma paixão. Eu vou aqui investir tudo que tenho, tudo que sou, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Tudo é dele mesmo. E aí muda. Às vezes eu estou com o meu carro, a Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. E às vezes eu estou procurando uma vaga e eu falo: Deus, onde o Senhor quer que eu coloque o seu carro? Porque é dele. Ele só me deu a oportunidade de ser mordomo. E gente, ser crente não é ser bobo, viu? Porque tem gente que às vezes tem a empresa dele, ele acha que ele não pode chamar a atenção de um funcionário. Não, nós somos fiéis mordomos. Você tem um funcionário, não está produzindo a contento, fala: não posso ficar com você. Te contratei para produzir isso, isso e isso, não posso continuar, eu preciso de alguém que dê bom retorno, porque essa empresa é do Senhor Jesus, e eu preciso fazer dela uma empresa lucrativa. Eu quero abençoar vidas, mas gente que está disposto a me ajudar a fazer dessa empresa uma empresa para a glória do Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido? Que eu devo ser fiel daquilo que a minha retirada prolabore, mas a pessoa jurídica é minha ou é do Senhor? É do Senhor, ela deve também dar o seu dízimo. Uma vez eu atendi um homem, um empresário, que as lojas da esposa dele iam super bem, e ele tinha uma única loja no shopping e não decolava. Ele falou: só tem uma coisa, pastor, minha esposa é fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu falei: então, tá aí. Mas é difícil por causa disso, daquilo outro. Eu falei: é uma decisão. Esse homem, ele está abrindo, conversei com ele há uns 15 dias, a 18ª loja dele, se tornou uma franquia. Um homem que tem vivido, e a empresa dele é para a glória de Deus. Então, a experiência mostra que nós precisamos ser fiéis mordomos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a dizimar, ofertar, porque é bênção para a vida deles. Só que eles não vão ser se nós não formos. Então, tem dinheiro, compra, não tem, fica com 2 calças, 2 camisetas, lava uma, veste a outra, mas estão pagas. Agora, se Deus tem dado, aprenda a desfrutar também. Aprenda a contribuir para a causa do Senhor, porque isso é bênção. A gente semeia na vida dos filhos. E Deus tem chamado então uma geração que governe bem a sua própria casa. Eu quero encerrar aqui lembrando de Timóteo 3, 3 e 4, falando aqui dos presbíteros. Quem são os presbíteros eleitos? São homens da comunidade. Esse deveria ser o papel de todo cristão, mas é o que se requer pelo menos para ser um líder, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Eu quero encerrar esse momento a você que foi chamado para ser um homem de coragem, para assistir esse vídeo. Preste atenção. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas.
Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. E eu repito a pergunta: onde estão os homens corajosos que vão lutar pela sua família? Onde estão os homens corajosos que vão lutar pela sua família? Onde estão os homens corajosos que vão lutar pela sua família? Onde estão os homens corajosos que vão lutar pela sua família? Eu quero que você feche os seus olhos e peça perdão ao Senhor se você tem sido omisso na responsabilidade que o Senhor tem dado a você. Coragem, pois, e ser homem. Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Agir com hombridade é uma questão de decisão. Eu e você fomos chamados por Deus para cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos, para que as vindouras gerações sejam pessoas comprometidas com o reino do Senhor.
idôneas, retas, pessoas que são agentes de transformação, que o Senhor vai usar poderosamente com voz profética para mudar realidades de pessoas que estão indo para um caminho de perdição. Mas a nossa descendência será uma descendência poderosa na terra, para a honra e glória do nome de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pela sua família. Não abra mão de vê-los no centro da vontade de Deus. Seja você o homem que leva a Deus para sua casa, o homem que leva a sua casa a Deus, o homem que mobiliza o exército do Senhor para defender a sua casa. Deus, muito obrigado por essa manhã, pelo teu ministrar, pelo teu falar. E nós te pedimos perdão por tantas vezes que nós temos sido omissos. Mas Deus, nós nos propomos aqui a sermos corajosos e diante de um mundo corrupto, lutar, ó Deus, para que o caráter de Cristo seja forjado em nós e na nossa descendência. Obrigado por esse tempo aqui com esses homens corajosos. Pai, que o Senhor os tome em ousadia, em intrepidez. Pai, que jamais eles olhem para trás, mas possam avançar para as coisas que estão diante deles. Traga a tua provisão, Senhor, em todas as áreas. Na vida financeira, sim. Na saúde, sim. Nos relacionamentos dentro da família, sim. Mas acima de tudo, intimidade contigo. Que orem, ó Deus, e se coloquem na brecha pela sua casa, declarando a palavra de vitória, declarando a palavra de bênção. Que sejam homens que tomam decisão dentro da sua casa, e que todo laço do diabo, espírito de destruição contra a vida desses homens, espírito de engano e de mentira, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor tem uma verdadeira identidade para cada um de nós, sermos semelhantes a Cristo. Manifesta o teu poder aqui, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos e libero sobre eles a palavra de vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Tem homem aqui? Eu quero que você responda: tem homem aqui. Vamos lá de novo? Tem homem aqui? De novo, tem homem aqui? Coragem, pois, e ser homem. Deus abençoe vocês. Pode glorificar o Senhor com as suas palmas.